Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Percurso e Saberes, um programa produzido pela equipe do Observatório da Comunicação Pública, OBCOMP, com a proposta de promover um diálogo sobre a obra e a vida de grandes pesquisadores e profissionais da comunicação pública brasileira. Nessa edição, temos a honra de receber o professor e pesquisador Murilo César Ramos, que será entrevistado pelas também professoras e pesquisadoras Nélia Del Bianco e Suzy dos Santos. Eu, Basílio Sartor, farei a mediação dessa conversa. Murilo César Ramos é professor emérito da Faculdade de Comunicação da UNB, fundador e pesquisador sênior do Centro de Políticas, Direito, Economia e Tecnologias de Comunicações e do Laboratório de Políticas de Comunicação na mesma universidade. É mestre e doutor em comunicação pela Universidade de Missouri, Columbia, nos Estados Unidos. Em sua trajetória acadêmica, alia contribuições em debates e formulação de políticas públicas de comunicação no Brasil, seja como pesquisador e professor da UNB, seja como colaborador do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação ou ainda como consultor. Dentre suas contribuições para a construção de políticas públicas neste campo, são exemplos o processo que levou à Lei de TV a cabo, a Lei de Criação do Conselho de Comunicação Social, a Lei Geral de Telecomunicações e a criação da Anatel, a Conferência Nacional de Comunicação e a Lei do Serviço de Acesso Condicionado. No ano de 2000, optou de forma pioneira por lançar na internet seu livro As Margens da Estrada do Futuro, Comunicações, Políticas e Tecnologias. Também organizou e publicou o livro Políticas de Comunicação, Buscas Teóricas e Práticas, em 2007, e Políticas de Comunicação, um estudo comparado, em 2012. Seus mais recentes trabalhos de pesquisa têm versado sobre regulação responsiva, modernização político-normativa da radiodifusão no Brasil e da televisão por assinatura no Brasil e novos desafios regulatórios do ecossistema digital. Bem-vindo, professor Murilo. Muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui conosco hoje. Obrigado, Basílio. É uma satisfação, um privilégio muito grande poder compartilhar algumas experiências hoje com vocês do OBCOMP, do Observatório de Política de Comunicação Pública. Eu quero agradecer o OBCOMP, na pessoa da professora querida amiga Maria Helena Weber e da Marlise Brenol, professora Marlise Brenol, colega minha de Universidade de Brasília, que mediou essa possibilidade de eu estar aqui com vocês hoje. E, claro, uma alegria enorme eu saber que eu vou ser entrevistado por colegas, amigas, companheiras, parceiras de pesquisa, Suzy dos Santos e Nélia Del Bianco. Então, muito grande a alegria mesmo, muito grande mesmo. Obrigado, professor Murilo. O Percurso e Saberes também tem a honra de receber duas pesquisadoras que são referência no campo da comunicação e que conhecem de perto a trajetória do professor Murilo. Conforme já mencionado, elas farão questões para o nosso entrevistado. Conosco já estão as professoras Nélia Del Bianco e Suzy dos Santos. Começo por ordem alfabética com a apresentação da professora e pesquisadora Nélia Del Bianco. Nélia Del Bianco é jornalista e professora associada aposentada da Faculdade de Comunicação da UNB. É mestre em comunicação pela UNB e doutora em comunicação pela USP, com estágio de pós-doutorado na Universidade de Sevilha. Atua no programa de pós-graduação em comunicação da UNB desde 2004, na linha de pesquisa Poder e Processos Comunicacionais. Como pesquisadora, recebeu 2 vezes o prêmio Luiz Beltrão da Intercom, em 2009 e 2023. É também coordenadora da Rede de Pesquisa em Jornalismo Sonoro, da SBPJOR, e pesquisadora do Centro de Políticas, Direito, Economia e Tecnologias das Comunicações, além de integrar diversos grupos de pesquisa. Seus interesses têm como foco o ecossistema da comunicação audiovisual, com destaque para transformações tecnológicas na radiodifusão e no jornalismo, radiodifusão pública, infraestrutura de comunicação audiovisual e telecomunicações, políticas de comunicação, comunicação pública e desinformação. Nélia publicou dezenas de artigos em periódicos científicos nacionais e internacionais,
e capítulos de livros sobre a condição do rádio na sociedade contemporânea, análise sobre o impacto das tecnologias digitais de informação na configuração de conteúdos no jornalismo e meios audiovisuais. É cofundadora do Observatório da Radiodifusão Pública na América Latina e há mais de 30 anos atua como consultora na área de rádio e educação. Bem-vinda, professora Nélia. Agradecemos pela sua disponibilidade em participar dessa entrevista. Muito obrigada, Basílio, a Marlise e a professora Maria Helena Weber pelo convite. Prazer maior ainda estar com o professor Murilo, que foi meu professor no mestrado da UNB em 1988, portanto, nos conhecemos há bastante tempo e temos aí um caminho percorrido, não apenas na convivência, né, enquanto nós dois atuávamos como professores na Faculdade de Comunicação da UNB, mas também como pesquisadores. Então, eu acredito que será um momento muito agradável e de uma entrevista que não é só entre amigos, mas entre pessoas que admiram muito a trajetória do professor Murilo. Obrigado, professora Nélia. Também está conosco a professora Suzy dos Santos. Suzy dos Santos possui graduação em Comunicação Social pela URGS, mestrado em Comunicação e Informação também pela URGS e doutorado em Comunicação e Cultura Contemporânea pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente é professora da escola e do programa de pós-graduação de comunicação da UFRJ. Em 2005, recebeu o Prêmio Intercom de Melhor Tese de Doutorado da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. Foi diretora da ECO, UFRJ, e é líder do grupo de pesquisa Políticas e Economia da Informação e da Comunicação, em atividade desde 1995. Suas pesquisas e sua produção concentram-se na área de comunicação, com ênfase em economia política da comunicação e políticas de comunicação, atuando principalmente nos seguintes temas: televisão, novas tecnologias de comunicação, estrutura dos meios e condições de acesso à informação e à comunicação e regulação. Suzy publicou ainda capítulos de livros e artigos em revistas especializadas em português, espanhol, francês e inglês. Bem-vinda, professora Suzy. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Basílio. Queria agradecer ao Obcomp esse convite. É uma oportunidade muito legal, porque eu me sinto voltando a tantas casas, né? A Fabico foi minha primeira casa, depois eu tive em casa na UNB também, então é uma sensação muito agradável e é uma honra poder estar aqui para fazer essa entrevista, parte dessa entrevista com o professor Murilo. Obrigado, professora. Nesse programa, prevemos a realização de 2 a 3 perguntas de cada entrevistadora para o professor Murilo. O programa terá duração de 60 minutos aproximadamente. Na certeza de que teremos um diálogo profícuo e reflexões importantes sobre o tema que nos une, de pronto eu passo a palavra para a professora Suzy fazer sua primeira questão ao professor Murilo. Escolher uma primeira é difícil. Murilo, eu queria começar do ambiente das políticas de comunicação mesmo. Desde 1975, você estava envolvido na primeira tentativa de influência da sociedade civil numa regulação de comunicação, com o que seria a regulação da TV a cabo, e que foi acontecer só em 95, quando a gente, aliás, se conheceu. O PI, que ele nasce junto com o Murilo, uma pesquisa em cooperação do Murilo, do professor Otton Jambeiro e do professor Sérgio Caparelli, sobre democratização e regulação das comunicações. De 95 para cá, são 3 décadas, que a gente parece que vive num dia da marmota eterno, né, Murilo? A gente toda hora está desejando a hora em que a democratização da comunicação vai ser um período passado, ou a gente está sempre esperando uma regulação, aquilo que você chama, né, acabar com o cipoal, que é um conceito maravilhoso, o cipoal regulatório, e termos uma regulação de comunicação clara, orientada, organizada, e isso agora parece que a gente está vivendo já um tempo de desdemocratização sem nem ter chegado na democratização. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre como é a sensação e como é que a gente se mantém esperançoso por esse tempo todo, com uma batalha tão longa, e
como esses tempos foram fazendo diferenças para ti? Bem, obrigado pela pergunta, Suzy. Deixa eu tentar ser o mais objetivo possível, sem voltar muito tempo. Mas eu quero voltar a dois momentos antes de chegar na questão tão oportuna que você me coloca e desafiadora para os tempos de hoje. Primeiro, para fazer um resgate de uma das pessoas, de um dos pesquisadores, militantes mais importantes da nossa história da democratização da comunicação, que foi Daniel Hertz. Você mencionou a Lei TV a cabo, que foi talvez a nossa grande conquista naquele momento, pelo processo, pelos resultados que têm consequência até hoje, enfim. Porque o grande desafio, quando se pensou em radiodifusão no Brasil, era como escapar da camisa de força da radiodifusão comercial. Eu vou falar mais, Nélia é profunda conhecedora do rádio, fala mais da televisão, com a qual eu tenho mais familiaridade, mas as questões são as mesmas, certo? Nós herdamos um modelo comercial no desenvolvimento da radiodifusão brasileira e tivemos o desafio de enfrentar uma das maiores empresas de radiodifusão, rádio e TV, e jornalismo também, da América Latina, que foi a Rede Globo. Então, o desafio sempre é o seguinte: como fazer, que alternativas existem? Em 74, em Porto Alegre, houve um seminário patrocinado pela Fundação Friedrich Ebert sobre radiodifusão de serviço público, certo? Daniel estava lá, não sei se já era formado jornalista, ou era estudante ainda. O Daniel, você nunca sabia a precocidade dele, né, o nível da precocidade dele. Tá? Naquele instante, ele cria uma associação, chamada APC, Associação para a Promoção da Cultura, que, para mim, é a precursora do FNDC e das lutas que vieram depois. Tá? Ele lança um documento, naquele momento, chamado Impasse Alternativas do Modelo da TV Brasileira. Eu tenho uma cópia dele aqui, certo? E ele busca a alternativa justamente na TV a cabo. Essa foi a precocidade dele. Ele enxergou, nos anos 70, a possibilidade de você enfrentar o desafio da TV comercial, privada, enfim, por via de uma televisão segmentada a cabo, né? Uma preocupação grande com novas tecnologias da comunicação, como a gente chamava naquele momento. Certo? Bem, então esse é um ponto importante, e aqui eu resgato e assinalo a importância que o Daniel sempre teve nesse processo. Tá? Nós nos encontraríamos, aliás, eu encontraria o Daniel quando eu voltei do meu doutorado, em 1982, quando me tornei, por circunstâncias, ele estava finalizando o programa de pós-graduação nosso na UNB e estava com dificuldade de elaborar a dissertação. Ele tinha uma discussão teórica sobre notícia, inspirada pelo grande amor teórico da vida dele, Adelmo Genro Filho, seu primo, certo? Tá? Pirâmide invertida, enfim. Ele tinha um desafio teórico para resolver, tinha que terminar, voltar para Santa Catarina para dar aula, e não terminava, e me entregaram o Daniel. Disse assim: agora você vai orientar, porque você é quase gaúcho, você é de Santa Catarina, enfim. E ali nasceu a dissertação de mestrado do Daniel. Eu acabei de resgatar um documento da época em que eu dizia assim, até hoje eu não sei, quando o Daniel faleceu em 2006, infelizmente, muito precocemente, dizia assim, eu não sei se eu orientei o Daniel ou fui orientado por ele. Nasceu a nossa grande parceria naquele momento. Uma dissertação em 3 volumes. Tá? Ela chama A Introdução às Novas Tecnologias de Comunicação no Brasil, caso da TV a cabo. Só que no primeiro volume, ele mostra como a TV Globo foi criada, a CPI do Time Life, que nasceu o livro A História Secreta da Rede Globo. Certo? Tá. Mas a discussão estava pautada ali. Tá? Então, o que eu quero chegar, antes da TV a cabo, no momento da Constituinte. Certo? Porque, então, esse fomento, essa discussão, né, claro que estou singularizando na pessoa do Daniel pela importância
dele, certo? Mas muita gente envolvida, particularmente o precursor do Fórum Nacional para a Democratização da Comunicação, que foi a Federação Nacional dos Jornalistas, e o Sindicato de Jornalistas, sempre estiveram à frente desse processo. Então, em abril de 1986, o Sindicato de Jornalistas do Distrito Federal, na época presidido pelo grande amigo, colega de Faculdade de Comunicação da UNB, Departamento de Jornalismo, Hélio Marcos Doyle, organizou com a FENAGE o Encontro Nacional dos Jornalistas, a comunicação na Constituinte. E ali começa, eu faço a minha estreia, provocado pelo Hélio, para moderar uma mesa que ia falar de sistema público, privado, estatal de comunicação. Certo? Então, eu já tinha tido a minha introdução à TV a cabo com o Daniel, mas ali a discussão, que o Daniel participava, estava presente com o jornalista FENAGE, então, para dizer o quê? Porque o capítulo da comunicação social, artigo 220 a 224, no maior embate do processo constituinte, foi o maior embate, mais que reforma agrária, mais que tudo, foi o embate da comunicação social, para nascer esse capítulo da comunicação social, foi o único que não teve relatório final aprovado pelo plenário da Constituinte, teve que ser arquitetado, ele foi construído em plenário da Constituinte, sob a relatoria do Arthur da Távola, um deputado do MDB do Rio de Janeiro, jornalista, enfim. Tá? Então, ali nasce a semente do que viria a ser essa nossa luta que você mencionou e que não acabou até hoje. Certo? De, primeiro, assegurar a existência de um sistema de comunicação público, tá? Que aconteceu. Tá? Eu vou deixar isso para adiante para não poder misturar as coisas. Aconteceu, certo? Mas a grande regulamentação do capítulo da comunicação social para disciplinar a TV comercial, a radiodifusão comercial, rádio e TV, é isso que você tão bem nos lembrou. É isso que não aconteceu até hoje. E não vai acontecer mais. Porque as coisas mudaram muito drasticamente. Certo? Então, hoje não faz mais nem sentido pensar nisso. Os nossos desafios são de outra ordem. Tá? E nem me peça, estou lembrado aqui, Sus, da nossa experiência, do primeiro, acho que foi a primeira experiência de um curso à distância online, lembra? Uma disciplina conjunta que nós oferecemos nos nossos programas. O PPG da comunicação, o PPG da ECO Rio de Janeiro, online, com apoio do professor Leonardo Lazarte, da Departamento de Matemática, nós montamos videoconferência, etc. E tal. Então, ali a gente já mexia com essas coisas. Então, hoje, esse mundo que nós estamos vivendo aqui nessa videoconferência nossa aqui agora, ele virou tudo de ponta cabeça. Então, como fazer? Então, isso não quer dizer, veja, tem algo acontecendo hoje que é a TV 3.0. Né? Eu vou deixar a Nélia falar sobre isso depois. Mas, enfim. Então, sintetizando, quer dizer, as alternativas que nós sonhamos aconteceram com a IBC. Tá? O modelo que se pensou de pegar e transformar aquilo que era estatal, governamental, a Radiobras e a Empresa Brasileira de Notícias, a IBN, era assim na Constituinte, e a Radiobras, a Empresa Brasileira de Radiodifusão, e as TVs educativas que tinham sido plantadas com o sistema de televisão educativa, o sistema FUN-TV, que tinha por cabeça a TVA do Rio de Janeiro, enfim, isso aconteceu. Aconteceu com um modelo muito avançado. Muito avançado. Eu tive o privilégio de ser do Conselho Curador da IBC de 2009 a 2015. É uma experiência avançada, tão avançada que bastou a presidenta Dilma sofrer o impeachment e o Michel Temer assumir, das primeiras providências dele foi destruir o modelo da IBC. Fazendo o quê? Destruindo o Conselho Curador, que é o que garantia a autonomia que se esperava de um sistema público, que tinha, inclusive, um modelo de financiamento importante por meio da contribuição para o fomento da radiodifusão pública, que existe até hoje. Tá? Então, Suzy, sim, eu tentei fazer essa sequência, mostrar de que a busca sempre foi por uma alternativa.
ela surgiu com a TV a cabo, os canais de acesso público, os canais comunitários, os canais do Legislativo, que são importantíssimos, TV Senado, TV Câmara, legislativos estaduais, municipais, canais universitários, nunca vingaram do ponto de vista, mas, enfim, foram construídos lá, foram postos lá na lei TV a cabo, né? Então, essa alternativa surgiu, e depois surgiu a EBC, justamente com aquele modelo que era o que se pensava lá atrás, na Constituinte, de pegar o que existia e fazer o que se fez. E esse era o modelo que se fez nos Estados Unidos, com o sistema PBS, que o Trump destruiu agora. Vocês vejam como as coisas são circulares e acontecem. O Trump destruiu o sistema PBS, acabando com a Corporation for Public Broadcasting, que é o organismo de fomento para a TV pública no Brasil, que foi, sem que se soubesse, o modelo da EBC. A EBC nunca nasceu para ser a BBC brasileira. Era impossível. Eu sempre dizia no Conselho Curador, esse paradigma não se aplica a nós. Tá? Porque aqui a gente tem um modelo que é essencialmente comercial. Tem que ser algo autônomo, com as características de financiamento da PBS dos Estados Unidos. Enfim. Então, isso foi o que eu tentei fazer, juntar TV a cabo, buscar lá atrás o projeto APC do Daniel, enfim, daquele herdeiro daquele seminário da Fundação Friedrich Ebert, trazer para o momento constituinte, mostrar que foi feito um capítulo de comunicação social nascido da sociedade civil pelos jornalistas, tá certo? Com uma briga enorme com a radiodifusão privada, com o mercado, tá certo? A Lei TV a cabo ela foi construída a partir do que tinha sido plantado lá atrás pelo próprio Daniel, que ela não surgiu por acaso, aquela discussão, ela tinha naquele momento mais de 20 anos de amadurecimento e uma dissertação de mestrado produzida na UNB sobre isso. Só que hoje é outro problema. Né? Então, TV 3.0, para mim, ela é hoje uma espécie assim, de Requiem da radiodifusão comercial brasileira, tentando se salvar. É um Requiem. Então, pensar lei para isso hoje em dia não faz nenhum sentido. O problema maior é outro. Tá? Vou aproveitar o gancho, professor Murilo, e vou passar a palavra à professora Nélia, para a gente dar sequência aqui à entrevista e ela fazer a sua questão. O áudio, professora, acho que está desligado. Murilo, você tem uma trajetória muito interessante, porque ela alia várias coisas. Ela alia ensino, a pesquisa científica, contribuições em debates, formulação de políticas públicas de comunicação e consultoria. E em vários momentos dessa história, das nossas políticas, você teve uma atuação marcante. Eu queria destacar a sua atuação como integrante do Conselho Curador da EBC, de 2009 a 2015, em que eu acompanhava as atas do Conselho e percebia que você tinha uma contribuição importante no sentido de qualificar o debate sobre a empresa naquela época, e você tinha até uma avaliação positiva, que acabou de nos confirmar agora, porque você considerava naquela época, uma das melhores iniciativas do governo federal no que se refere a políticas de comunicação pública. E, ao mesmo tempo, você apontava limites nessa forma de funcionamento, no modelo EBC, e que você dizia que o arranjo institucional da EBC estava atrelado a uma estrutura de comunicação do governo, né? O presidente da República nomeia o presidente da EBC, de sua livre escolha, e você defendia à época que o eventual escolhido poderia ser sabatinado pelo Congresso, por exemplo, né? Você ainda considera que o arranjo institucional da EBC ainda é um fator de entrave à sua total independência? E eu aliaria essa pergunta com outra, que foi como você se viu, né, nesse período atuando como professor e representando a nossa sociedade civil naquele conselho, e diante de reconfigurações atuais, que levou a uma nova modalidade de comitê de participação social, diversidade e inclusão da EBC. Bem, de novo, marcar pessoas que foram fundamentais nesse processo, tá certo? Então, a EBC foi criada graças a uma intervenção inesperada
Por quê? Houve o primeiro governo Lula, 2002 a 2004, não é isso? Não. 2002, 2004, certo? No segundo governo Lula, tá? Ele trouxe para a comunicação social do governo o jornalista Franklin Martins. Certo? E, enquanto o Franklin assumia de um lado, o ministro das Comunicações do governo Lula II, Hélio Costa, ministro Hélio Costa, anunciou no Congresso Nacional a criação de uma TV pública. Vocês imaginem. Aí vem as coisas circunstanciais. Felizmente, a área da cultura, do audiovisual, com os grupos ligados ao cinema, à televisão e a TVs universitárias, eu vou citar o Gabriel Prioli, né, a turma da BTU, TV Universitária, tinham construído o Lalo Leal Filho, o querido Lalo, certo? Esse grupo tinha construído, ainda no final do governo Lula I, o Fórum da TV Pública. Se não fosse isso, eu não sei o que teria acontecido. Certo? Que houve, quando o Hélio Costa anunciou, porque ele era o ministro das Comunicações, até faria sentido, a TV Pública, houve uma grita geral. E o Franklin, foi uma coisa boa naquele momento, e ele fez, eu acompanhei os 4 anos, ele atuou muito bem nesse processo, tá certo? Mas ele foi obrigado, como o ministro da propaganda do governo, da comunicação social, por demanda da sociedade civil, a assumir o processo para tirar do mão do Hélio Costa. Com medo que a difusão pública, a Globo, como sempre a Globo, detonasse o processo, certo? Então, nasce desse paradoxo, sob a inspiração e o comando do Franklin Martins, que era o ministro da Comunicação Social do governo. Isso é importante mencionar isso. Tá? Mas o modelo foi um modelo muito legal, porque ele criou o organismo de autonomia, o Conselho Curador, tá? Cujo primeiro conselho foi nomeado por pessoas ilustres, convidados, etc. Então, eu já vou mencionar um paradoxo na minha entrada no conselho, certo? Porque eu não fui do conselho original, certo? Tá? Mas criou-se o Conselho Curador, tá certo? Que era para garantir a autonomia. E criou-se um meio de financiamento, a contribuição para o fomento da radiodifusão pública, CFRP, que está vigente até hoje, certo? Que é um processo que veio da Ancine, lá da criação da Ancine, do financiamento, mas eu não vou entrar nesse detalhe do fundo de fiscalização das telecomunicações, não é esse o caso, certo? Pois bem. Então, o Conselho era fundamental nesse processo. E como ele começou a não funcionar. Por quê? Porque estava lá, quando eu entrei, o Luiz Gonzaga Beluso era o presidente do Conselho, mas ele não era bem da área, etc. e tal. E houve de cara, no começo da IBC, e aí a Tereza Cruvinel é fundamental, porque ela atuou no Congresso decisivamente para que o Congresso aprovasse a lei da IBC, e ela foi, com muita justiça, nomeada presidente da IBC. Só que a IBC foi fragmentada no início. Fica a área de produção, de conteúdo, com a cultura, certo? Era o Orlando Senna, o cineasta Orlando Senna. E a Tereza, a jornalista, ficou com o jornalista e a presidência da IBC. E não deu certo, não podia dar certo aquilo, certo? O resultado, houve um racha. Eu estava assistindo de longe, eu não participava desse processo, certo? Houve um racha, o Orlando Senna saiu e assumiu, não sei, enfim, deu uma confusão, certo? E, finalmente, a Tereza assumiu a presidência da IBC, certo? Sem aquela dificuldade que havia de somar duas culturas que, para uns, o jornalismo era importante, mas, na verdade, não era isso. Tinha um modelo a ser implantado, tinha algo a ser construído, não estava fazendo produção independente, toda uma discussão que havia, que era uma demanda justa da comunidade do audiovisual, mas que estava atrapalhando o começo da empresa. Aí começou, então, a se perceber que o conceito precisava ser mudado. Por exemplo, eu entrei na vaga original do Delfim Neto, certo? Que ele tinha sido convidado pelo Lula para compor o primeiro conselho, certo? E nunca apareceu lá, aí tinha vaga. Eu sempre achei que tinha sido o Franklin, porque ele que me chamou e me perguntou se eu gostaria de assumir. Eu, claro, mas a Tereza me disse depois que ela sugeriu ao Franklin que eu fosse para lá, que faltava alguém com experiência
específica em radiodifusão de serviço público, certo? Né? Então, é uma autorreferência, mas, de fato, né, no deserto das coisas, eu realmente tinha uma história que nós, lá com o Daniel, lá para trás, a TV a cabo, e depois Constituinte, estava lá nesses momentos, e eu tinha começado a estudar. Em 92, eu trouxe ao Brasil o presidente da PBS americana, o Bruce Christensen. Eu fazia umas viagens a trabalho nos Estados Unidos, fui a conhecer a PBS, trouxe. Eu lembro, viu, Nélia, a Maria do Rosário Caetano fez uma página inteira no Correio Brasiliense, na parte de cultura, e ele visitou, na época, ainda era governo Geisel, visitou, acho que era o governo Geisel, visitou Marco Maciel, que é ministro da Educação, enfim, para conhecer a FUNTV e tal, enfim. Então, e por conta desse currículo, certo, eu fui bater no conselho, certo? Tá? E foi uma construção, olha, de certo modo, ela resiste até hoje às margens, ainda que algumas pessoas estejam lá dentro, certo? E o conselho era tão importante, veja, havia embates, se você lia as atas, você tinha embates com a Tereza, certo? Porque é muito difícil para um gestor, um CEO, uma presidente executiva da EBC, ter que enfrentar o conselho. A gente não se metia em programação, mas tinha que, por exemplo, grande dificuldade. Eu tive problemas sérios com isso, porque a autonomia de uma emissora como a EBC e uma TV Brasil, ou qualquer outra, certo? Ela vai se dar na autonomia do jornalismo. Não é na programação cultural. Veja, a Globo fez coisas maravilhosas. Malu Mulher, os casos especiais do Vianinha, a Grande Família, o Jefferson Guarnieri. A Globo construiu uma programação cultural, mesmo as novelas. Veja, isso aí a própria Globo fazia. Então, tudo bem, a IBC vai fazer, fez programas muito bons, séries sobre futebol, Diamante Futebol Clube, tudo isso. Só que não é aí que você identifica a autonomia, é o jornalista ser capaz de ser autônomo em relação ao Poder Executivo, qualquer que seja. Qualquer que seja. Tá? Esse é que era o diferencial. Aí é que a coisa pegava, entende? Porque o jornalismo da EBC, a Ana Toni, que na época estava na Fundação Ford, que hoje é uma das pessoas importantes na COP30, né, pela sociedade civil, a Ana, que tinha o projeto da Fundação Ford, nem se os lembra, nem Nélia, todos nós tínhamos aquele projeto interessante lá para o Lapicon nosso, certo? A Ana Antônio um dia chegou para mim assim e dizia, Murilo, a EBC, o jornalismo da EBC assim, é um jornalismo muito de política pública, certo? Porque era a cobrança que eu fazia nas reuniões do comitê de jornalistas. O jornalista tem que ter pegada. O jornalista sem pegada não é jornalismo. Ele tem que cobrar, tem que e era muito bem comportado. Por quê? Porque ele estava alojado na comunicação social da Presidência da República. Certo? Bem, isso era, digamos assim, de alguns de nós, isso era uma posição minoritária no Conselho, viu? Mas de alguns, eu realmente incomodava com essas discussões, tá certo? Porque assim, tem que, senão, o jornalismo que vai ditar se é autônomo ou não. Por isso, quando o Temer assumiu, ele acabou com o Conselho, certo? Para vincular a TV Brasil e as rádios, porque eu vou deixar que a Nélia, eu não vou nem tentar, porque sempre se discutia no Conselho. Só TV, ninguém fala das rádios. As rádios sempre foram, e são até hoje, parte importantíssima do sistema EBC. Sei que o SUS é muito ligado em rádio também, tá certo? Só que a gente era da TV e tal, e havia essa coisa, entende? Mas, enfim, o Conselho é que era o diferencial. Por isso é que o Conselho foi destruído pelo Temer imediatamente. Pois bem, o governo Lula volta. Eu vou chegar lá, certo? Eu tive envolvido nisso durante meses. O Hélio era presidente, o Hélio, lá da Constituinte, era presidente do TBC, certo? Só que eu sempre disse, governo, qualquer que seja, não abre mão de ter instrumento de comunicação na sua mão, dele poder mandar nele, certo? Então, eu sempre defendia, tudo bem, não há condição política de recriar o Conselho Curador, projeto de lei, mudar a lei, tudo bem, mas podia fazer algo ad hoc. O governo podia fazer. E eu participava das reuniões. Eu quero fazer justiça de novo a pessoas. Rita Freire e Evelyn Maciel, Ana Luísa Fleck, o pessoal mais jovem da IBC, certo?
Eles tentavam também, mas a própria Casa Civil, a Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta era o ministro, não tinha nem interesse em criar nada na estrutura da IBC, mesmo sob o governo Lula agora, que tivesse algum sinal de autonomia. Certo? Então, o sistema de participação social que foi criado, tá? E aí eu larguei mão já na reta final, achei que não valia a pena mais ficar, alguns de nós, nos desgastando com aquilo, certo? Era uma coisa simbólica. Ninguém falou melhor do que significava o Conselho Curador original do que o Renato Simões, que é um professor da Unicamp, uma referência em participação social. Ele estava trabalhando, não sei se ele tinha cargo no governo, assim, ele participou da reunião nossa um dia do grupo do antigo Conselho Curador, o Conselho Cassado, como a gente chamava, tá certo? Com a Secretaria SECOM e a direção da IBC atual, certo? E o Renato Simões falou: o modelo original do Conselho Curador, aquilo era participação social no seu mais alto grau. Então, a lei foi feliz, por isso é que a dificuldade de resgatar o Conselho Curador. Então, se alguma coisa nos resta, viu, Sus, de remodelar a radiodifusão, é brigar para tentar restabelecer, com melhorias, com a experiência acumulada de anos, etc. e tal, o modelo original da lei da IBC. Isso vale. Porque nós sempre vamos precisar de uma radiodifusão de serviço público autônoma. Sempre vamos precisar. A TV comercial pode morrer. Certo? De certo modo, ela vai sumir, desaparecer por aí. Mas a pública vai permanecer, a BBC permanece. A PBS só acabou porque o Trump resolveu. Mas o Trump é o Trump, nós não podemos entrar nessa discussão. Tá certo? Basílio, me controla, Basílio. Relato. Obrigado, professor Murilo. Relato muito rico sobre capítulos importantes da radiodifusão pública no Brasil. Para a gente dar sequência, então, à entrevista, eu passo novamente a palavra à professora Suzy, para a gente poder fazer aí uma última rodada de questões. Professora. Obrigada, Basílio. Murilo, como a Nélia falou, você tem muitas caixinhas em que você atua. Você foi um importante gestor universitário. A gente estava conversando antes de começar a nossa entrevista formalmente sobre você ter sido vice-presidente da Associação de Pós-Graduação. Você criou, eu acho que até hoje, a única linha de políticas de comunicação na pós-graduação no Brasil. Tem mais uma? Não, eu não criei. Tá, eu calma. Eu dei sequência a uma tradição nossa. É verdade. Então, e no seu trabalho histórico, você formou uma geração imensa de pesquisadores, eu inclusive, e desde sempre que eu te conheço, você é um futurista. Inclusive, o seu livro, que eu adoro, é As Margens da Estrada do Futuro. O Murilo você está sempre olhando adiante e pensando academicamente esse adiante. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre esse tripé, o lugar da formação para a sociedade civil, o lugar da formação para a universidade, esse papel de formador e gestor que às vezes desaparece na militância, porque, obviamente, a militância é uma coisa mais singular e aparece, tem muito mais visibilidade. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre a sua história como acadêmico e como formador e gestor universitário. Pois é. Assim, eu atuei nos dois polos da gestão universitária. Eu atuei em cargos formais, fui diretor de faculdade, me aposentei em 2014 como coordenador do PPG. Pela primeira vez eu nunca tinha sido, mas só não fui coordenador de graduação nunca, mas enfim, participei de conselhos universitários, enfim. E para mim, assim, as coisas mais importantes que eu fiz na Universidade de Brasília, e aí sim, a linha de políticas. Veja, a origem do nosso PPG foi comunicação e desenvolvimento, foi política pública. Lá o tempo de Salomão Amorim, estou resgatando de novo memórias, Salomão Amorim, Marco Antônio Rodrigues Dias, Vinícius Arthur de Lima, Birajara da Silva, grande referência e inspiração para a Nélia, eu tenho certeza, o Birajara da Silva, Carlos Augusto Sete, que participou desse, o Luiz Gonzaga Mota, tá certo? Então, essas pessoas, o que eu fiz foi, quando eu voltei do doutorado, e depois de orientar o Daniel, assim, eu criei naquele momento, na virada de 89 para 90, depois da Constituinte,
nós fomos chamados para fazer um projeto de acompanhamento da lei orgânica do Distrito Federal. Tem a marca, isso pouca coisa lembra, tem uma marca nossa, da UNB, do nosso programa de políticas na lei orgânica do DF, que era o Conselho de Comunicação Social e a Rádio Cultura, certo? Que depois foi tirado da UNB e foi colocado lá no GDF, mas essa é outra história, não dá nem para começar a pensar nela agora, certo? Então, ao longo desse processo, a minha preocupação sempre foi criar grupos, certo? Era germinar. Tanto eu olho assim, eu digo assim, se eu estivesse na ativa hoje, com Lattes e CAPES e avaliações, assim, eu e muitos da minha geração não sobreviveríamos, entende? Porque a gente fazia um outro tipo de produção, certo? Né? Por exemplo, coisa que eu mais tenho é capítulo de livro, artigo para capítulo de livro, então não tem artigo científico muito publicado, etc. E tal. Mas a preocupação era o seguinte, como fomentar? Então, por isso que o Lapcom surgiu em 91. Ele era a retomada daquele projeto original dos meus parceiros e amigos daquela geração, o Laboratório de Política de Comunicação. Por que laboratório? Não era usual em ciências sociais falar laboratório naquela época, entende? Porque eu queria romper com a tradição dos PPGs, que era um professor e seus alunos que era linha de pesquisa, certo? Não, linha não funciona assim. Quando eu fui te buscar na Bahia, Suzy, e trouxe você e o César Bolanho para coexistirem ao mesmo tempo, era um esforço, quem sabe, trazer vocês, tá certo? Não deu por circunstâncias, e tudo bem, continuamos. Quando eu fui buscar Nelly e Carlos Eduardo Esche, tá? Na área, no Departamento de Audiovisual e Publicidade, para vir para a linha de pesquisa, da Cibiapim da área de audiovisual, entende? A preocupação sempre foi essa, assim, criar grupos e fomentar. E fiz uma coisa, Nélia mencionou há pouco, que é onde eu e Nélia nos encontramos tanto hoje em dia em pesquisa. Eu juntei, ao final do processo da Lei Geral de Telecomunicações e criação da Anatel, eu juntei as áreas de comunicação social da UNB, de direito, certo? De engenharia de telecomunicações e de economia, certo? Para formar um centro multidisciplinar que é paradigmático na Universidade de Brasília. Pouca gente consegue entender como nós atuamos. Nós não temos funcionário, nós não temos sede, nós somos em uma rede de pesquisa das 4 áreas. Semana passada eu estava almoçando, viu, Nélia? Com o Márcio, o Molinaro e o Abdala, colegas da engenharia, o Márcio do Direito e o Molinaro Abdala da engenharia, lá da engenharia, nossos grandes amigos, né? O Márcio é uma figura queridíssima, o Márcio é um jovem queridíssimo e tal. Por quê? É onde com que eu mais me identifico hoje, certo? E estou nativa pensando o futuro, né? Esses projetos nossos, e Nélia tem participado, assim, esse projeto nosso do Ecossistema Digital com a Anatel, foi um projeto de mais de 60 pesquisadores e pesquisadoras envolvidos das 4 áreas para tentar entender essas coisas que a gente lidou com elas. Lembra da convergência, Suzy? Como nós nos convergimos? Eu, você, Sérgio Caparelli, e depois o Otton lá na Bahia, etc. E tal. Então, eu te agradeço a pergunta, porque se alguma coisa eu acho que eu fiz na minha vida, certo? Foi tentar juntar pessoas, talentos, e até hoje eu tento fazer isso, certo? Tá? Fomentar. Estava muito preocupado, né? Pegar uma direção de faculdade. A Nélia não tinha cargo na minha gestão, mas ela era assim, a minha conselheira nos momentos de crise, que eu achava que eu ia perder a cabeça, e aquele colegiado, aquela coisa, eu sentava com a Nélia botava juízo na minha cabeça, etc. E tal, e assim, quando eu assumi a direção por conta da pós-graduação. Aquela pós-graduação era um caos, era uma loucura, não tinha mais cara, não tinha forma. O Luiz Gonzaga, que era vice-diretor, o Baga, aceitou ser coordenador da pós. Assim, nós fizemos uma intervenção no nosso programa naquele momento. Foi dura. Eu tive embates sérios com colegas difíceis. Assim, quase perdi a amizade. Felizmente, não perdi, porque a gente tinha uma história longa juntos, entende assim? Mas era para voltar a dar forma para o nosso PPG e qualificar nele a nossa área de políticas, tá certo? Então, sim, eu sinto que isso fez parte da trajetória também, né? Faz parte da nossa obrigação. Eu sei que Suzy faz isso, Nélia, assim, e vários de nós ao longo, né? E não só na FAC, né? Em vários lugares, mas é sair da tua aura de pesquisador, etc. e tal, e botar a mão na massa, mas principalmente juntar pessoas,
sabe? Identificar, juntar pessoas, né? Fazer coisas como nós fizemos, né, Suzy? Montar uma disciplina. Você no Rio de Janeiro com seus alunos, eu em Brasília com os meus alunos, lá em 2000, tem ano, tem mais Eu acho que foi 2011, Murilo, mas eu não tenho 2011, certeza. não se Era para ser sabem. por Skype, lembra disso? Originalmente Isso. a gente ia fazer por Skype. Mas não dava. Mas aí apareceu o Nelson, que tinha aquela aí sala maravilhosa. maravilhosa. Isso vale a pena contar. Até porque eu vou almoçar, eu tenho que almoçar quando reencontrar o Nelson agora. Olha a coincidência boa. Nossa, um grande abraço para ele. Não, o Nelson Simões era até recentemente diretor-geral da Redação de Ensino e Pesquisa da RNP. E foi fazer mestrado lá na Faculdade de Comunicação sobre redes comunitárias, certo? E eu não orientei, porque na época eu já tinha ficado importante, eu não orientava mais mestrado, ele foi orientado acho, pela Janara Souza, certo? O Nelson. Então, aí o Nelson, e tinha na UNB o Leonardo Lazarte, da matemática, certo? E você sabia usar a instituição, o Leonardo era meu amigo de discussão de internet e tal. O Leonardo tinha uma sala de multimídia lá, de videoconferência, lá no Minhocão, ali no subsolo. Então, aí a Suzy não tinha onde colocar, lá na ECO. O Nelson Simões arrumou um lugar no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, lembra, Suzy? CBPF, lá na URCA, entende? A Suzy levava os alunos para o CBPF para a gente fazer a nossa disciplina por videoconferência, entende? A Helena Martins, que eu tenho... Hoje eu estou num projeto com o Bolanho, lá de governança econômica da internet, com a Helena e outras pessoas, entende? A Helena estava naquela disciplina, né? Da disciplina e tal. Enfim, então, isso é algo assim que me deixa muito feliz, certo? Primeiro, por continuar trabalhando, né? Porque os desafios são cada vez mais terríveis, certo? Mais terríveis, certo? Muito mais difíceis que jamais foram com a comunicação, mas isso aí é assunto para além. Né? Mas, enfim, talvez tenha me entusiasmado um pouco mais, mas isso, eu gosto de pensar, já que é trajetória e experiência, assim, que eu tentei fazer isso, entende? Eu tentei. Tá? Sempre atrair pessoas e deixar que elas brilhassem, certo? Tá? Porque é assim que você qualifica e monta grupos acadêmicos, grupos de pesquisa, certo? Se faz isso na universidade, né? Mas talvez não se faz tanto quanto devia, particularmente no quesito da multidisciplinaridade, de juntar áreas diferentes. Obrigado por compartilhar uma experiência tão rica com a gente, professor Murilo, que também acho que fala muito, né, sobre processos e personagens, né, da Universidade Pública Brasileira. Vou passar a palavra novamente à professora Anélia, para fazer a sua última questão ao professor Murilo. Murilo, para essa última pergunta, eu queria falar um pouquinho sobre o SECOM. Você é membro e fundador do Centro de Políticas, Direito, Economia e Tecnologias das Comunicações e foi diretor desse centro de 2007 a 2014. É um centro de pesquisa da Universidade de Brasília que está preocupado com estudo, avaliação, geração de produtos acadêmicos, estudos sobre regulação das comunicações e das telecomunicações em especial. E o diferencial desse grupo é que ele é um espaço multidisciplinar, né? E que tem uma vocação natural como centro de pesquisa de Estado. Isso faz uma diferença muito grande, né? Então, esse grupo ele já atuou tanto para setores público e privado, como oferece cursos de capacitação, especialização em regulação de telecomunicações. Vocês já fizeram cursos internacionais para reguladores da América Latina, África, Ásia. África de língua portuguesa. É a África de língua portuguesa, e tem uma parceria com a revista Teletime, que eu considero muito importante, porque anualmente é realizado por
por meio do SECOM, o Seminário de Políticas de Telecomunicações de Brasília, porque ele tem um papel importante, ele acontece ali no início do ano, né, e ele pauta a política nacional de mídia e telecomunicações. E nos últimos 5 anos, você participou de projetos importantes ali no SECOM, que resultaram na elaboração de propostas de projeto de lei para substituir: o Código Brasileiro de Telecomunicações; 2, um projeto de lei para enfrentamento da crise da TV por assinatura, impulsionada pela forte concorrência do streaming e essa flexibilização total que estamos vivendo hoje do consumo de mídia e também da crescente pirataria. Você ainda vê ambiente para que essas propostas de mudança na lei sejam levadas à discussão pelo governo e, posteriormente, que se transforme em algum projeto que seja encaminhado ao Congresso Nacional, pelo menos diante da situação que nós estamos vivendo? No caso da radiodifusão, foi uma grande decepção, né, Nélia? Porque a gente fez um projeto, ele era muito legal, e o Ministério engavetou mais uma vez. Ele chegou a engavetar a consolidação de normas, que era um trabalho técnico, ameaçou engavetar, por pressão da ABERT, a consolidação de normas de radiodifusão que o professor Márcio fez com o grupo dele lá do direito, certo? Tá? Então, assim, infelizmente, eu cheguei aí ao Ministério com o Márcio, conversar com o Wilson. O Wilson, esqueci o sobrenome dele aqui agora, que é o secretário de radiodifusão, né? Comunicação Social Eletrônica, que nos chama agora, certo? E pedi que nos colocasse como observadores da discussão sobre TV 3.0. A gente não queria, e não conseguimos. Virou um processo que o Mackenzie, enfim, não fomos incluídos naquela discussão, certo? A TV por assinatura, infelizmente, o trabalho foi feito, é um trabalho também muito, muito, muito bom. O benchmark que você coordenou, Fazer Justiça, professora Nélia, agora é primoroso, exaustivo, tá certo? E ele de certo modo, ele entrou em discussão no Ministério, tá certo? A pena foi a mudança que houve de equipe. Quando a Natália Lobo, que agora está no setor privado, infelizmente, quando a Natália, infelizmente, bom para ela, enfim, não estou fazendo esse mérito, porque quando a Natália, houve troca de ministro lá, não me lembro o que houve no Ministério, e a Natália saiu da área de política pública, e aí o Juliano e a turma, o Juliano, sobrenome me escapam, até se interessou, enfim, mas não, era outra prioridade. E por que o Lula botou de ministro Juscelino? Certo? Tá? Botou de ministro Juscelino. Eu vou fazer uma confissão aqui agora. O João Brant, que é o secretário de Políticas Digitais do governo, me ligou um dia, eu estava nesta sala que eu estou aqui agora, para dizer: Murilo, eu estou indo lá para conversar com o Paulo Teixeira, porque ele vai ser o ministro das Comunicações, tá? E eu queria saber... Aí me fez uma pergunta pessoal assim, de governo. Ela falou: João, eu não tenho idade nem paciência para me envolver nessas coisas. Ela tinha a ver com a IBC, para me meter com essas coisas mais. Eu quero que você seja o secretário de Políticas Digitais, a gente coloque aquilo que fez na transição adiante. No dia seguinte, o ministro era o Juscelino Filho, do União Brasil, e o Paulo Teixeira virou ministro da Reforma Agrária, do Desenvolvimento Agrário. No dia seguinte, o João foi parar no lugar onde ele nunca podia ter ido parar, que era na Secretaria de Comunicação Social do governo, e ele sabe disso, conversamos muito sobre isso. O lugar errado das políticas digitais, tá certo? Então, o governo tenta... essa é uma coisa que eu sei que eu tenho essa diferença também, porque eu vivo a intimidade dessas coisas em Brasília, sei como é que funciona, entende? Pois bem, dito isso, né? A questão da TV por assinatura está sendo encaminhada. Tem 2 projetos de lei no Congresso. Eu estava discutindo com o Marcos Urupá há pouco, eu mencionei o Urupá aqui há pouco, ele estava aqui na sala vizinha, certo? E discutindo o projeto. Então, a TV por assinatura está sendo regulamentada a partir da lógica do streaming, fomento, a produção. Isso continua. O nosso projeto não foi aproveitado como deveria ter sido pelo Ministério, mas também não foi relegado e não deixou de ser discutido, tá certo? Tá? Até que tomou outro caminho, o Ministério deixou ao largo e deixou que o Ministério da Cultura assumisse a liderança da discussão da TV por assinatura, streaming, etc. Então está andando, tá certo? E isso não lhe deixou frustrado? Não. O da radiodifusão, sim. Porque tinha um esquema, tinha aquela proposta que nós fizemos para fomentar
a rede pública, usando a contribuição para o fomento da radiodifusão pública, da autonomia e tal. Tinha coisas muito legais naquele projeto. Tá? Mas, aí, incrível que pareça, né? Falando para a Suzy aqui, assim, a gente sabe, não precisa dizer por quê. Certo? E olha que eu tenho diálogo com os lobistas no sentido positivo, não tem nada contra o lobby, tá certo? Tá se feito democraticamente, o que a Globo nem sempre fez, mas, enfim. Eu me dou muito bem com o Marcelo Bechara, que é foi da Anatel, foi do Ministério, foi da Anatel, o Marcelo Bechara. Cheguei a conversar com ele sobre isso, enfim, mas não adianta. Não adianta. Está no DNA da radiodifusão deixar qualquer visão crítica, por mais aderente que ela possa ser a um projeto em favor da radiodifusão, contra o streaming, contra as big techs, etc. E tal, nem isso eles aceitam uma contribuição da gente. Então, isso deixou frustrado. O da tempo da assinatura, não. A gente foi no limite e acho que tem alguma sementinha lá na discussão. Agora, o do ecossistema digital com a Anatel, ele está, de algum modo, ele continua sendo debatido. O lugar da Anatel na regulação do ecossistema, volta e meia os nossos estudos, que foram vastos, de concorrencial, tecnológico, liberdade de expressão, que foi o que nós fizemos, tá certo? Modelagem institucional, aquele estudo é espetacular, certo? Realmente porque assim, eu coordenei junto com o Márcio o estudo, né? Mas assim, nós tínhamos assim, nas áreas o que a UNB tinha de melhor na economia, no direito, na tecnologia para fazer aquele trabalho, tá certo? Entende? E esse ainda está dando resultado. Volta e meia, e me pedem o relatório, como é que vocês acham? Tá? Então, ele continua a ser discutido, tá certo? Então, só que hoje as pautas são outras, né? Assim, elas são agora é a convergência no mais alto grau, e vou deixar aqui uma lembrança, vou sempre citando pessoas importantes, entende? Quando a gente fez começou a fazer o projeto da Anatel, a gente fez aquelas oficinas, não sei se você lembra, a gente reunia assim, do CGIBR, Meta, X, governo, coalizão pelo direito da rede, misturava tudo, entendeu? Botava todo mundo lá, 10, 11 pessoas reunidas um dia inteiro para discutir a temática da regulação do ecossistema digital, certo? Aí o Molinaro, meu colega da engenharia elétrica, falou assim, esse era fim de 2020, ecossistema digital, fim de 2023, fim de 22, fim de 2022. O Molinaro chegou para mim assim, no intervalo da oficina, Murilo, vocês não incluíram nada de IA nas discussões aqui desse trabalho do ecossistema digital? Eu falei, Molinaro, nem me ocorreu, assim, mas não é nem isso. A gente é um trabalho que a Anatel pediu que a gente construísse com eles, entende? Nas discussões para elaborar o projeto, várias pessoas envolvidas, ninguém mencionou IA. O Molinaro, isso foi lá por maio, junho, que o Molinaro me falou isso. Em novembro, a OpenIA lançou o ChatGPT e o céu desabou sobre nossas cabeças. Certo? Tem 3 anos, gente. Hoje, isso me faz lembrar, e o Nélia, Suzy, uma frase do Daniel, e eu vou terminar com ele, não sei se... Né? O Daniel, assim, ele vai me perdoar, porque enfim, agora que eu comecei, eu vou até o fim. O Daniel queria discutir só democratização e TV a cabo, certo? Aí estou lembrando aqui, por exemplo, entre outras pessoas, do Adilson Cabral, certo? Tá? Do querido Adilson, colega, torcedor do Fluminense Futebol Clube, tá? Já choramos muito no final da Libertadores, juntos na final da Libertadores de 2009 e tal. Quando começava a discutir rádio comunitária, nos debates, o Daniel falou assim, Murilo, ferrou. Agora entrou a bolha assassina, matava tudo quanto é discussão, porque entrava aquela paixão de radiodifusão comunitária, a discussão e tudo, e aí o Daniel ficava desolado, porque ninguém mais ia falar em TV a cabo, canal de acesso público, radiodifusão comunitária. Hoje isso acontece. Eu sentei outro dia com o Samuel, por ser bom da Teletime, para fazer um outro seminário. Talvez no final do ano, talvez eu faça na FAC, para discutir o novo projeto de lei da regulação econômica
da internet, esse que coloca o CAD como o regulador dos mercados digitais. É um projeto semelhante ao DMA da União Europeia, certo? Aí é um pedido do Maximiliano, que agora está numa empresa chamada Qualcomm, tá certo? Aí, conversando com ele e tal, ele falou assim, vocês não querem botar nada de IA nessa... Eu falei, nunca, Max, nunca. Botar IA aí se tem um grande amigo meu, Daniel, falava assim, é a bolha assassina. Se botar IA, nós vamos discutir só IA e vamos esquecer da busca, vamos esquecer tudo que está lá previsto para regular as plataformas do ponto de vista econômico. O projeto de lei no Congresso, entende? Se botar IA, vai começar um delírio, uma loucura, e você vai perder noção de como as coisas objetivamente estão, que você precisa resolver no curto e médio prazo, entende? Tá? Então, é isso. Tá? Assim, acho que ficaram boas. Eu sei que a energia que você e o teu grupo, né, puseram, né, o Gabriel, o Pedro Henrique, tá certo, né, puseram não sei se o Ângelo estava com vocês nesse projeto, enfim, isso é a turma do direito, viu? Os nossos jovens pescadores de direito, eles trabalham e são ótimos, sensacionais, tá certo, né? Vieram no benchmark, eu sei que foi frustrante, mas é um documento que fica para sempre. Fica para sempre, entende? Ufa! Obrigado, professor Murilo. Estamos chegando ao final da nossa entrevista, que evidenciou a potência da obra, da trajetória do professor Murilo e trouxe importante contribuição para esse espaço de memória e debate e também reflexões sobre temas importantes da comunicação pública. Nesses minutos finais, então, eu peço a cada convidado para fazer uma breve consideração final. Acho que podemos começar pela professora Suzy, depois passamos à professora Nélia, e encerramos, então, com a saudação final do professor Murilo. Tinha assunto para mais umas 3 horas de conversa, né, Murilo? Eu acho que, para terminar, eu queria fazer um agradecimento não formal, mas um agradecimento de coração, que você tem uma importância crucial dentro desse campo, dentro dessa formação. Eu estava contando para a Milena ontem, lembrando a Milena ontem, que quando a gente estava na graduação, quando eu era uma estudante de graduação, a gente chamava você, o Otto e o Caparelli de ursinhos carinhosos, contra aquelas figuras acadêmicas arrogantes, que metiam muito medo. Há um jeito de fazer academia e um jeito de fazer militância que é muito particular de uma geração e de um grupo de pessoas que foi fundamental e ainda é fundamental na formação de uma lógica distinta. Então, quando você fala assim, fazer academia nos tempos de hoje, uma pós-graduação, virou um inferno, as pessoas estão adoecendo cada vez mais. Felizmente, a gente tem ainda marcos para olhar de gente que fez diferente, de gente que soube fazer uma lógica acadêmica e uma lógica de intervenção social que era fundamentalmente baseada num compromisso por uma sociedade melhor, pela justiça social. Então, eu queria terminar agradecendo a você pelo seu trabalho, mas isso não quer dizer que eu não queira que você faça mais coisas, nem que eu não vou te convidar de novo para outros cursos, etc. E agradecer também ao Obconf, que é um lugar fantástico de debate, é um dos lugares centrais para a gente ter arquivo de informação dentro do Brasil. Então, como a Fabico está fazendo também, o programa de pós-graduação está fazendo também 30 anos, a Milena, querida, foi minha professora de graduação, então eu acho importante também agradecer essa oportunidade, porque só um lugar que tem esse germe do acolhimento, como é a Fabico, faria uma coisa dessas também. Então, eu queria agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui. Foi ótimo estar essa tarde aqui. Espero que tenhamos mais oportunidades de fazer papos cada vez mais longos. Professora Nélia. Murilo, foi muito agradável a nossa conversa, muito reveladora. E o que mais me chamou a atenção de tudo que você disse
o quanto você foi generoso ao lembrar as pessoas que estiveram com você junto nessa caminhada. Eu acho que poucos fazem isso. As trajetórias são contadas da figura do eu. Eu fiz, eu criei, eu, disse, eu afirmei em certo momento num determinado livro, mas você lembrou bem nessa trajetória as pessoas, como elas contribuíram e como você se relacionou com elas. Então eu acho que isso é de uma grandeza enorme e que faz esse diferencial que se alia ao que Suzy está dizendo, né, dessa possibilidade de que a gente, eh, tenha pessoas da academia que agreguem, juntem pessoas, e somente assim é possível reconhecer talentos, despertar pesquisadores, potenciais pesquisadores, criar espaços de discussão e realmente influenciar de maneira positiva o espaço acadêmico e que ele não seja somente essa disputa como é hoje, uma disputa por quem vai prevalecer, quem vai sobreviver, quem vai publicar, quem vai perecer neste espaço. Então, acho que a trajetória do Murilo, com seus amigos e pessoas parceiras, tem esse diferencial no nosso campo hoje. Obrigado, Nélia. Professor Murilo, saudações finais. Reiterar o agradecimento muito sincero pela oportunidade que vocês me deram, inesperada, né? E de ter passado essa hora e meia, né, com os bastidores que fizemos antes, né, com Milena, a quem eu deixo também meu agradecimento muito carinhoso, a Marlise, que eu não conhecia, que está aqui pertinho de mim, na UNB, que fez essa intermediação para que eu pudesse estar com vocês aqui hoje, a você, Basílio, pela tranquila moderação, né? Um prazer de te conhecer, né? E mais que tudo, entende? Em nome de tanta gente com quem eu convivi nesses anos todos, eu tenho duas pessoas aqui, para mim, e elas sabem disso, assim, muito especiais. Suzy, a gente não tem, né, se visto muito ultimamente, mas, enfim, a gente sabe do carinho e respeito que temos um pelo outro, pelas nossas histórias e nossos amigos e colegas e amigas com quem a gente conviveu esse tempo todo, né? Sinto falta do tempo que a gente trabalhou tão proximamente junto, e Nélia, não preciso dizer, Nélia, nós estamos até hoje, né, engolfados aí, temos tido projetos muito, muito importantes juntos. Assim, Nélia é uma capacidade, uma organização, um dinamismo, né? E esses últimos anos, assim, a companhia e a parceria da Nélia têm sido extremamente importantes, entende? Por tudo que a gente espera continuar fazendo ainda. Em algum momento eu vou escrever as minhas memórias, enfim, né? Todo mundo que acaba fazendo isso, tem tanta coisa para contar. Mas, enfim, gente, muito, 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 muito obrigado. Muito obrigado. Muito bem. Muito importante também essa dimensão afetiva, né, que eu acho que é fundamental para a pesquisa e para todas as relações humanas, né. Bom, em nome da equipe do Obcomp, eu quero agradecer mais uma vez aos convidados e a presença de todos que nos acompanham nessa edição do Percurso e Saberes. Em breve, a gente anuncia o próximo entrevistado, sempre com rotatividade de entrevistadores e mediação do Obcomp. Muito, muito obrigado e até a próxima.